Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Terezinha Passos, é de São Paulo, capital, Washington Modesto Costa, é de Campos Belos, em Goiás, Rosenir Castro, é do Rio de Janeiro, Geraldo José de Souza, é de Capim Grosso, na Bahia, Marcilene Dias Alves, é de Diamantino, no Mato Grosso, Manuel Fernandes, é de Brockton, em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, e também Margarida Vaz, de Brockton, Massachusetts, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida e por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que estejas conosco, através do Teu Santo Espírito, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando, Pai, a entendermos a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Ó Senhor, abençoe todos aqueles que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, têm as suas necessidades. Tu conheces cada um, que possam receber as bênçãos e se fortalecer, confiantes em Ti, na certeza de que serão vitoriosos, Pai. Todos aqueles que pedem orações, que recebam as bênçãos em nome de Jesus. Amém. O estudo que estamos fazendo esta semana, nesta série O Grande Conflito, nós estamos falando a respeito do fundamento do governo de Deus. E ontem, quando nós aqui estivemos falando a respeito do santuário, foi nos dito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 11, verso 19, que João viu o lugar santíssimo e ali a arca da aliança, a arca que contém as tábuas da lei. O caráter de Deus, ele é revelado, manifestado através da sua lei. Por quê? Porque Deus é justo. Deus, ele é um Deus que ele ama a cada pecador, mas que não tolera aqueles que o desobedecem, aqueles que querem fazer a sua própria vontade, não querem seguir os seus ensinamentos. E Deus, ele deixou muito claro para nós qual é a vontade dele para cada ser humano. Ele nos deu instruções de quem ele é e o que ele pode fazer e o que ele já fez para salvar a humanidade e o que ele requer de cada ser humano, que é a obediência aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, a sua lei, a obediência à sua palavra. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus, em Mateus, no capítulo 5, e nos versos 17 e 18, Jesus disse: "Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram." A palavra de Deus é clara em dizer que Jesus, ele veio para obedecer a Deus, mostrar que nós também podemos obedecê-lo. Jesus veio cumprir. Com este cumprir aqui é no sentido de obedecer. Jesus, ele não veio para mudar a lei, nem abolir. Jesus, ele veio para confirmar. E é por isso que ele precisou morrer. Por quê? Porque a lei de Deus é justa, porque Deus é justo, como eu disse agora há pouco para vocês. Se pudesse salvar o ser humano sem ele se arrepender dos seus pecados e viver com Deus eternamente, Jesus não precisaria ter morrido. Porque o pecado é nós transgredirmos a lei de Deus, é nós desobedecermos os seus ensinamentos. É isso que é o pecado. Então, se a lei de Deus diz, não matarás, e nós matamos, tiramos a vida de alguém, nós pecamos, quebramos a lei. Então, o que nós precisamos? De ir a Jesus, confessar que nós pecamos, que nós tiramos a vida de alguém, pedir perdão e Ele nos perdoará. É claro que se matarmos alguém, a lei civil, ela vem atrás de nós e nós vamos ter que ser julgados pelas
pela justiça humana e possivelmente ser condenado. E nós vamos ter que pagar a pena que a lei exige, que é um tempo de prisão. Então, Deus ele perdoa os pecados, mas nem sempre nos livra das consequências do pecado. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. E nesse caso que eu citei, se tiramos a vida de alguém, a consequência é o quê? É sermos julgados no tribunal humano e sermos possivelmente condenados. Em alguns casos, alguns são absolvidos, dependendo da razão pela qual ele tirou a vida de alguém. Mas mesmo que a pessoa tenha tirado a vida de alguém de uma forma em defesa própria, ele precisa pedir perdão a Deus. Por quê? Porque ele matou. E então a lei de Deus ela é justa. E Jesus não veio para abolir a lei, porque se Jesus tivesse abolido a lei, então não haveria mais pecado. Jesus, ele disse que nem um tio ou um jota, como diz a maioria das versões mais tradicionais, seria tirado ou mudado da lei de Deus. Nada. Vai se cumprir tudo. Tudo que está escrito na palavra de Deus se cumprirá. E então, nós lemos também nos Salmos 111, Salmos 111, versos 7 e 8, nos diz a palavra de Deus. Ele próprio, contudo, se refrescará, estou lendo 110, é o 111, 7 e 8. Tudo o que ele faz é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Então, os mandamentos de Deus, eles são confiáveis. Nós podemos confiar. Os mandamentos de Deus, eles existem para nos dar proteção. É para nos proteger, como eu disse agora há pouco. Se alguém tira a vida de alguém, está quebrando o mandamento, matou. Mas se a pessoa é insultada por alguém e a pessoa chega a ponto de quase perder a cabeça, se ela resistir, se ela se controlar, ela irá ser protegida pelos mandamentos, porque ela não tirou a vida daquela pessoa que a estava insultando, que estava, quem sabe, agredindo por palavras, fazendo coisas que levou a pessoa ao extremo. Então, a lei, ela existe para nos proteger. Também nós lemos em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então, o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. As versões mais tradicionais dizem assim, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Então nós precisamos obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque é o dever de todo ser humano. Deus, como diz aqui Eclesiastes, ele vai nos julgar por todos os nossos atos, quer aqueles que estão ocultos, que as pessoas não ficaram sabendo, ou aqueles que todos ficaram sabendo que nós cometemos. Deus vai nos julgar. E isso, ele nos julgará ou para o bem ou para o mal. Mais uma vez eu gostaria de lembrar a todos vocês que todos esses versos bíblicos, passagens bíblicas que citamos, é bom você anotar e marcar na sua Bíblia. Isso ajuda a fortalecer o seu entendimento e também a compreender a palavra de Deus. E vemos então que nós precisamos obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque todos nós compareceremos perante o juízo divino. Quando lemos em 1 João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, no verso 3, assim vem nos dizendo a palavra de Deus. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Então, se nós amamos a Deus, nós iremos obedecer a Deus guardando os seus mandamentos. É bom lembrar, irmãos, que guardar mandamentos, obedecer ou obedecer à lei, isso não salva ninguém, mas é uma demonstração de nosso amor para com Deus. Então precisamos obedecer, guardar os mandamentos? Sim, precisamos, porque está em toda a Bíblia. Nada foi alterado, nada foi mudado. E quando nós procuramos seguir a orientação da palavra de Deus, guardando os mandamentos, nós estamos demonstrando que nós amamos a Deus, conforme diz aqui João, em
1 João capítulo 5, verso 3. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Também ainda em Provérbios, no capítulo 28, Provérbios 28 e no verso 9, Salomão escreveu: as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Vejam, as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Algumas versões, dizem que aquele que se rejeita, a obedecer os mandamentos de Deus, as suas orações serão abomináveis. Vejam, Satanás, ele procura induzir as pessoas a crer que, mesmo a pessoa conhecendo a verdade, sabendo que é necessário obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, e assim não o faz, Satanás leva a pessoa a pensar que não, está tudo bem, porque eu vou à igreja, porque eu faço isso na igreja, eu faço aquilo, eu sou uma boa pessoa, eu creio que Jesus veio, morreu por nós, mas não obedece os mandamentos. E então a palavra de Deus diz que claramente que essas orações elas são abomináveis, são detestáveis para Deus. Por quê? Porque a pessoa conhece a verdade, conhece que é preciso obedecer os mandamentos e não obedece. Então, nós que estamos agora aqui estudando, se você não sabia, agora você já está sabendo que é necessário nós obedecermos a Deus, guardarmos os mandamentos, para que as nossas orações sejam aceitáveis e agradáveis a Deus. Porque aqueles que conhecem, mas não praticam, as orações são abomináveis. E é bem verdade que quando começou a reforma, ali no século XVI, com Lutero, com Wesley, também com Calvino, os valdenses que foram perseguidos lá no norte da Itália por quererem se manter fiéis, obedecendo a Deus, eles foram fiéis àquilo que eles estavam entendendo na palavra de Deus. Pouco a pouco eles foram descobrindo as verdades. Como eu disse ontem, Lutero, ele descobriu na Bíblia que não é necessário nós fazermos penitência, nós nos mutilarmos para poder receber favor de Deus. Não, é a fé que nos salva, não são as obras. E também João Wesley, ele encontrou na Bíblia a santificação diária que nós precisamos ter. Ontem eu troquei o nome, disse João Calvino, mas é João Wesley. Ele que fundou a Igreja Metodista. E então essas pessoas daquela época eram fiéis àquilo que eles criam. E quando chegou então, no fim do tempo, naqueles 2.300 anos que estavam terminando, no início do século XIX, 1810, 1820, os cristãos que estavam estudando a Bíblia, de várias denominações, eles entenderam que Jesus iria voltar em 1844, e assim eles pregaram, assim eles viveram. E Jesus não veio, foi uma grande decepção. Mas muitos desistiram da fé depois desse desapontamento e alguns continuaram estudando a Bíblia e chegaram a novas verdades. E uma das verdades que eles chegaram à conclusão é que existe esse santuário no céu, onde Jesus está ministrando por nós, e que foi vista a Arca da Aliança dentro do Santíssimo e que os mandamentos continuam em vigor, incluindo o sábado, que até essa época ele havia sido esquecido, as pessoas não estavam observando o sábado. E ainda hoje, muitas pessoas continuam observando outro dia da semana, cultuando a Deus em outro dia da semana, e é claro que muitos não sabem que existe o sábado bíblico, que é o 7º dia da semana. E então aqueles que são sinceros, Deus vai julgar pelas sinceridades deles. Mas aqueles que conhecem a verdade e que não estão praticando, como disse Salomão lá em Provérbios 28, Deus vai trazer à luz, a julgamento, todas as obras, quer estejam ocultas ou não. E então nós precisamos, irmãos, tomar essa decisão ao lado de Jesus e estar prontos também a ouvir a sua voz, fazer a sua vontade e guardar os seus mandamentos, porque nada foi mudado na lei de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E eu ainda faço uma pergunta. Crê você que a lei de Deus está em vigor, assim como nós encontramos nos 10 mandamentos, que nada foi alterado? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.